esperava mais? E você, Lê? Oi, é que eu esperava mais, com certeza, mas eu vou começar não ignorando algo que aconteceu ontem. Choveu demais em São Paulo Demais. e em todo o estado de São Paulo, né? E a hora que eu vi aquela chuva caindo do jeito que tava caindo no começo do jogo, já me bateu uma bad ali, cara. Eu falei, velho, jogar no nosso estádio é a nossa vantagem. Só que o Corinthians é um time que joga com a bola no pé, querendo ou não, né? A gente tem um meio-campo que tem algum nível de técnica. O Memphis precisa da bola no pé, o Yuri gosta de sair em velocidade, o Garro sabe dar aquelas metidas de bola bem legais. E de repente o campo do jeito que tava, cara, naquele início de jogo já tava pesado, a bola às vezes batia, corria muito, às vezes ela parava e depois foi piorando, foram se formando poças durante o primeiro tempo, mas enfim, aquele começo de jogo eu fiquei bem preocupado com o volume da chuva, eu já imaginei que pro meio do primeiro tempo o jogo ia virar uma várzea, cara, e a gente ia perder boa parte da nossa vantagem, que é Sim. exatamente explorar o nosso tapete, cara. Enfim, e o Corinthians toma aquele gol no início, né, bicho? Com 5 minutos de jogo, uma situação muito difícil, o jogo acabando de começar, o Racing começou como todo time tem começado em cima do Corinthians, isso me incomoda, tá? Já vou falar sobre isso. Me incomoda muito ver que os caras, qualquer time, vem jogar Itaquera e os caras entendem que dá saída de bola os primeiros 10, 15 minutos, os caras pressionam a gente lá em cima, velho. E o Corinthians parece que não consegue treinar pra sair dessa amarra, cara. É todo jogo. É contra o Atlético Goianiense e é contra o Racing. Se jogar contra o Bayern de Munique, contra o Ibis de Pernambuco, vai ser igual. É verdade, os caras parecem que não respeitam a gente em casa nos primeiros 10, 15 minutos, bicho. E aí, isso precisa ser modificado. Então, enfim, não foi. E o Corinthians foi lá e tomou aquele gol no começo. E aí foi um balde de água fria, né, cara? Achei assim, depois nós vamos detalhar a análise do jogo com mais profundidade. Mas achei que o time podia ter começado numa rotação melhor. Concordo. Aceitou o Racing em cima. Depois o time melhora, faz aquele primeiro gol, depois nós vamos falar sobre isso também. Um golaço, né? O gol do Racing também foi muito bonito, tá? Não, são 4 golaços ontem. São 4 golaços. 4 golaços. Inegável. Acho que o Yuri fez o seu gol da virada num momento que o campo já estava muito ruim. Foi o momento certo pro gol da virada, a gente virar o primeiro tempo com a vitória. Fiquei feliz naquela virada de jogo. Imaginei que no vestiário o nosso técnico ia conseguir montar uma estratégia, porque Sim. segurar o placar com aquele campo, um 2-1, já era um grande ótimo. negócio, tá? Por mais. E, pô, cara, o time voltou frouxo, velho. E voltou frouxo, tomou o gol e foi acordar lá com 80 minutos de jogo, faltando 10, 15 minutos pra acabar o jogo. E aí foi pra cima mesmo, cara. Enfim, a impressão que fica é assim, cara. O Corinthians tem time pra levar essa vaga pra final, tá? Que fique claro, independentemente de ter empatado ontem em casa. Sim. Eu acho que não tem nada definido, de verdade. Tem time, mas o time do Racing é um time que, taticamente, foi mais obediente e é um time que soube fazer a leitura do confronto, entrou efetivamente para jogar uma semifinal de Copa Sul-Americana do jeito que tem que se entrar. O Corinthians, não sei se por cansaço, por questões internas aí que nós também vamos debater. Enfim, o time muitas vezes me pareceu um pouco avoado em campo, um pouco, enfim, os jogadores parece que não conversavam muito e fora de campo ali no banco de reserva também não sentia a mesma vibração que eu senti no começo do trabalho do técnico nosso, do Ramon Dias. Tava numa rotação abaixo também. Tudo isso reflete ali dentro de campo, cara. É isso, cara. Mas também temos pontos positivos para debater, cara. Vi algumas coisas boas, tá? E isso me deixa esperançoso. Ó, deixa eu trazer aqui um pouco da visão do estádio. Essa chuva que você comentou, realmente, ontem eu não peguei ela mais forte, graças a Deus, que ela começou a ficar forte mesmo lá pros 15, 18 minutos do primeiro tempo. Eu fiquei da leste ontem, né? A leste, pra quem não sabe, é aonde a imagem da TV pega. Então ali onde eu estava não estava chovendo tanto. A gente via o toró, a chuva cair, mas eu, graças a Deus, não me molhei. Mas peguei ela lá de fora. Aí você já chega em cima. A gente sabe como é Corinthians em torneio sul-americano, né? É uma loucura, é aquela coisa. Você já chega em cima da hora. Você entra no estádio, já aquela adrenalina pura. Beleza, hoje vai dar nós. Com 5 minutos, eu volto a frisar. Ontem até peço desculpas pela chuva, meu celular molhou. O áudio do pós-jogo que está na página oficial, até peço pra você que tá nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, seguir lá no Instagram, Bola Mais Oficial, eu fiz o pós-jogo do estádio. Ficou ruim e eu repito o que eu disse naquele pós-jogo. O Corinthians só toma gol, e a palavra é essa, é gol imbecil dessa maneira, em torneio sul-americano. O Corinthians não toma um gol como tomou ontem em jogo de Copa do Brasil,
não toma um gol como tomou ontem em jogo de Campeonato Brasileiro, é só em torneio sul-americano e é inacreditável como essas coisas acontecem. Mas beleza, tomou o gol, você fala, pô, vai ter que ser daquele jeito, né? A gente tá acostumado. É o Corinthians, empata, jogadaça do Memphis. E a gente vai debater isso mais pra frente, que pra mim foi a única coisa que ele fez no jogo todo. Foi também um dos piores jogos do Memphis desde que ele chegou. Começa a chuva. Martínez machuca. Muita gente reclamou depois da mudança do Ramon Dias. Eu entendi no primeiro momento. Falou, tô empatando em casa, jogo tá difícil, vamos meter mais um atacante. Beleza, colocou o Romero e a gente vira o jogo. Romero não participa da jogada do gol, mas mudou a postura do time e a gente consegue virar o jogo. E aí que vem a questão que o Lela já trouxe. No intervalo ele deveria ter mexido no time e segurar o resultado. E ele voltou da mesma maneira. É um erro, na minha visão. Não foi um erro colocar o Romero naquele momento. Pra mim, voltar do intervalo com a vantagem, com a mesma formação, aí sim eu considero como um erro. Volta do mesmo jeito. O Corinthians morre na segunda etapa. Isso já vem do jogo, desde o jogo contra o Flamengo. Dá 20 minutos de jogo, o Corinthians está morto em campo. Morto, não aguenta jogar mais do que 20 minutos do segundo tempo. Toma o gol da virada. Ninguém chega. O Garro não é marcador, toma um drible. O Charles, que é volante, toma o drible. Vai ter que sair o zagueiro. O André Ramalho, que também ontem foi mal, sai errado. O cara toca, devolve. Golaço do Racing. Não tem muito o que falar, foi um golaço, mas ninguém do Corinthians pra dar uma chegada, mas fazer uma falta. Também me deixou muito bravo na hora. Mas é isso. Jogou mal? Não, mas se espera mais. E se esperava mais contra o Flamengo, que era um jogo decisivo. E se esperava mais ontem, que também é um jogo decisivo. São dois empates que, pelo momento que a gente vinha, tanto de antes da data FIFA, no retorno do 5-2 pra cima do Atlético Paranaense, e depois desses dois jogos, ficou uma sensação que, tipo, puta, será que melou? Será que é o sofrimento realmente até o fim? Que a gente, não sei você, Lela, depois da vitória de 5-2, eu já falei, mano, beleza. Os jogos contra os times do mesma prateleira de nós, que tá na mesma prateleira, Criciúma, Vitória, Cuiabá, mano, eu já tava muito tranquilo. Esses dois jogos já me voltam com o pé no chão. Esses dois jogos já me coloca de novo uma dúvida na cabeça. Não sei você, diga aí. A mesma percepção que você, porque o que a gente vê? A gente vê o time entrar desatento nos jogos, e não é só no jogo, você falou até dos gols bestas que a gente tem tomado em torneio sul-americano, mas a desatenção ela é recorrente em todos os torneios, tá? Tanto que no próprio jogo que a gente ganhou do Atlético Paranaense por 5-2, a gente vencia por 2-0, tinha total controle do jogo, podia ter feito o terceiro, de repente o time dá uma acomodada em desatenção, dois lances de desatenção na marcação no meio do campo, o Atlético triangula, sai na cara do gol. Primeiro um lance, um gol de cabeça, né, triangulando pela esquerda, o cara lá é lançado na esquerda, cruza sozinho, entra o Nicão de cabeça e antecipa o Ramalho, e no outro gol uma triangulação muito parecida com o gol de ontem do Racing, parece uma jogada igual. Exatamente. E sobre o jogo ontem do Racing, o Racing depois de fazer aquele gol de empate 2-2, ele faz uma jogada exatamente igual também, na sequência, coisa de 5 minutos de diferença, e o Hugo faz uma super defesa ali, salvando o Corinthians de tomar o 3-2. Então o Corinthians teve um momento de desatenção muito forte contra o Atlético Paranaense, apesar de ter feito 5 gols. Teve um momento de desatenção contra o Internacional, quando toma um empate no final do jogo. Contra o Flamengo, o que você falou ali, pra mim, parecia uma questão física muito complexa. O time tava morto mesmo. E ontem, em determinado momento, eu senti a mesma coisa. Na volta do segundo tempo, o time parecia que não conseguia correr. Acho sim, tá? Que a chuva, como eu falei, sim, ela influencia, porque o campo tá pesado, cara. Pra quem já jogou futebol na chuva, eu não sou nenhum jogador profissional. É uma delícia, mas depois você fica morto. É uma delícia na hora, mas depois, irmão... O meião enche de água, a chuteira pesa, é um horror. É um horror. Então, assim, que nem jogar futebol na areia, né, cara? Pisar aqueles buracos. Nossa, é um horror. Então, assim, eu acho que realmente fisicamente o time tava abaixo. Mas o que mais me chama atenção é desconcentração de alguns atletas. E olha só, uma coisa é a gente estar desconcentrado na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, sabendo que tem outras 36 pela frente.
Outra coisa, cara, é você entrar com esse nível de concentração em 2 semifinais de campeonato. Porque a semifinal de campeonato, cara, ela não serve só para te levar para uma final. Sim. Ela serve para chancelar o trabalho de um ano inteiro. Ela serve para trazer a torcida para você. Ela serve para gerar união entre os atletas, entre o grupo. Então, Exato. assim, é um momento muito especial. Se o Corinthians sai com uma vitória que seja mínima ontem contra o Racing, pensa só. Nós temos uma sequência agora que é muito difícil, né? A gente sai desse jogo contra o Racing com empate, vindo de uma eliminação em casa para o Flamengo, na circunstância que foi com um jogador a mais sem conseguir chutar gol. Aí a gente vai agora para uma rodada onde a gente não tem nem como pensar em empatar, olha só. Não tem, não Vamos pode. jogar fora de casa com o Cuiabá segunda, E não pode precisando empatar. ganhar do Cuiabá. Exato. A gente foi aliviado ontem pelo fato do Vasco ter ganho dos caras e o Cuiabá, mesmo que eventualmente ganhe do Corinthians, que seria uma tragédia, os caras não pegam a gente mais na tabela. Mas enfim, isso tira um pouco da pressão de fato. Eu acredito nisso, tá? Porque se fosse um confronto direto onde os caras ganham da gente e passam a gente, eles iam vir numa outra pegada. De qualquer forma, é um jogo difícil. O São Paulo foi lá e tomou 2-0, cara, né? O Fortaleza perdeu de 5 dos caras. Então o Cuiabá é um time que tá mal, mas tem alguns jogos que os caras parece que se iluminam. Quando Enfim, precisa, os caras sabem jogar. É isso. E se o Corinthians jogar com essa desconcentração que tem tido nos últimos jogos, que seja com o Cuiabá, vai ser difícil, cara. Todo jogo pro Corinthians vai ser um jogo difícil. Todo jogo pro Corinthians é uma novela. Eu vejo aí o torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Galo. Os caras vão para jogos como esse, certos, do Botafogo, do Rio, certos que o time deles vai ganhar um jogo, cara. É que nem você vê um campeonato espanhol, o Real Madrid vai pegar o Almeria fora de casa. No máximo, o Almeria vai dificultar para perder de pouco. Os caras sabem que o Real Madrid vai lá e vai ganhar do Almeria. E aqui com o Corinthians, cara, todo jogo pra gente, a gente não tem essa certeza. Porque é o que você falou, a gente ganha de 5 do Atlético Paranaense e na rodada seguinte, no jogo seguinte, a gente volta a cometer os mesmos erros que geravam dúvidas antes da goleada. E na outra, a mesma coisa. Exato. Então, assim, é isso que dá medo, cara. É isso que dá a medo, gente mano. Oscila, velho. A gente oscila. O jogo contra o Cuiabá vai ser dramático. É a nossa final, tá? Que fique claro pra todo mundo aqui que tá ouvindo a gente. É essa e pra final... mim a final é essa, segunda, e o jogo do Vitória. Não, e o jogo do Vitória. O jogo do Vitória eu acho que vai agora, ser também... Você falar assim pra mim, nós temos que você tem que escolher uma vitória, vai. Você tem que escolher ganhar do Cuiabá na segunda-feira, ou você tem que escolher eliminar o Racing na quinta. Eu vou ser muito sincero, tá com o meu coração corintiano. É difícil. A gente precisa ganhar o Cuiabá segunda-feira. Tô falando sério, até porque se a gente escolher, só tem uma vitória pra escolher, difícil, o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada falou assim, você pode escolher só uma vitória. Eu vou falar, eu escolho ganhar do Cuiabá, porque o empate leva a gente pros pênaltis contra o Racing. E aí, se o nosso técnico souber entender o momento e parar com essa história de ficar abrindo o time, porque eu sou, que nem na coletiva ontem, porque eu sou um treinador ofensivo. Meu amigo, nós temos que entender a situação que nós estamos. O momento não é. O momento acabou. Não é ganha do Cuiabá, fecha a casinha, treina pênalti durante a semana e fura a bola lá em Avejaneda. Joga feio, cara. O Corinthians enche o meio de volante. O Corinthians tem que jogar lá como o Racing jogou aqui, porque, cara, a gente reclamou da cera do Flamengo no final de semana, mas ontem, 6 minutos de acréscimo na segunda etapa é uma das maiores palhaçadas da vida, porque eu cronometrei dos 32 minutos do segundo tempo aos 42, não teve jogo, foram 10 minutos que não teve jogo. Não teve jogo. O goleiro dos caras demorava 2 minutos. O cara caía, aí o cara levantou e caiu de novo. No lance lá. Até o Kaká tentou arrastar ele, puxando ele, e o árbitro deu cartão pro Kaká. Cara, os caras sabem jogar esse antijogo. Que eu falo, antijogo é uma maneira de jogar. Eu não condeno. Claro que contra o Corinthians eu fico maluco, eu fico bravo. Mas eu não condeno. O antijogo é uma forma de jogar. Mas o Corinthians tem que jogar dessa maneira lá, cara. Também se segura. Sabe um jogo que o próprio Corinthians tem que se espelhar? O jogo que fez contra o Grêmio. Vai jogar lá em... Concordo. Vai jogar lá em Avejaneda. Concordo. O jogo do Grêmio lá que foi no Couto Pereira é aquele jogo que o Corinthians tem que fazer literalmente igual, né? Só que você sabe qual que é a diferença daquele jogo contra o Grêmio? Naquele jogo contra o Grêmio a gente ainda não tinha algumas peças no elenco e o Corinthians estava jogando com o time misto, porque estava priorizando efetivamente o campeonato. O que o técnico fez? É o que a gente estava falando aqui. Ele entendeu o momento. Ele falou assim, bom, eu não posso usar os meus titulares aqui. Ele monta um time para jogar contra o Grêmio
com o meio campo repleto de volante, fechado mesmo. Sim. Ele bota só o Romero na frente, é o único cara jogando na frente. E o time do Corinthians, cara, ainda leva perigo pro Grêmio, cara, naquele jogo. Na reta porque final... entrega a bola pros caras. É. Ele fez o que o Felipe Luiz fez com a gente aqui no fim de semana. Felipe Luiz, com um jogador a menos, só dá a bola pro Corinthians. Eles que se virem pra fazer o que tem que fazer. E nós vamos ficar aqui, tranca a casinha, o regulamento é nosso. O Corinthians, cara, eu acho o seguinte, ó. Mas o empate, o regulamento é nosso? É sim, cara. Porque como nós temos Cuiabá, nós temos o Palmeiras na sequência, e a gente precisa de 4 pontos nesses 2 jogos. 4 pontos nesses 2 jogos. A gente precisa jogar assim, pensar que jogar pelo empate contra o Racing faz parte do nosso regulamento, porque é na casa dos caras, e nós temos um goleiro que é grande, tem 1,99 m, cara. Nosso goleiro tem 1,99 m, pegou 3 pênaltis. E nos pênaltis ele vai bem. Acabou. Então é isso, cara. Eu acho que nós precisamos sim pensar dessa forma, cara. Aí um detalhe, né, para os próximos jogos. No jogo contra o Cuiabá, o Yuri não joga porque tá suspenso. Sim. Então o Yuri tá guardado, vai jogar lá em Avejaneda. Mas daí nós vamos entrar no mérito do Memphis Depay. O Memphis, cara, você falou que ontem você achou que ele jogou muito mal. Eu vi o jogo pela televisão, eu vou te falar o que eu vi. Pra mim é o pior. Não digo que ele foi mal, mas de tudo que ele já fez desde que ele chegou, o pior jogo dele, velho. Eu já achei que ele jogou bem e vou te falar de que forma que eu achei que ele jogou bem. Não com a bola no pé, porque de fato ele recebia a bola, sempre tinha 2, 3 caras em cima dele. Ele era toda hora roubado, vamos dizer assim. Os caras tiravam a bola dele toda hora. Mas o time do Racing cercava ele sempre com sobra. Tanto que no gol, que ele faz o passe pro Yuri Alberto, ele atrai 5 caras na marcação. É uma jogadaça mesmo. A jogada do gol é brincadeira. É espetacular. E inclusive ele achar o Yuri Alberto, que inteligentemente, o Yuri, cara, a gente vê o Yuri crescendo de produção, jogando bem. O Yuri tá jogando bem porque o Memphis tá em campo. Sim. O Yuri é bom, tá? Que fique claro. Sim. Mas o Memphis em campo, ele puxa a marcação e ele libera o campo pro Yuri jogar. E aí o Yuri deita e rola, cara. Você pode ver que o Yuri com o Romero, às vezes funciona. Agora o Yuri com o Memphis, nas vezes que jogou junto, ele foi bem em todos os jogos. Todos os jogos. O Yuri joga porque o Memphis puxa a marcação de mais de um cara. Então, pra mim, a importância do Memphis em campo é essa, tá? Lê, porque os caras respeitam ele. Não te interrompendo, você já concluiu essa linha de raciocínio, mas é interessante você ver essa movimentação, porque, claro, dadas as devidas proporções, né? O Yuri é um bom jogador sempre que tem alguém muito bom com ele. A dupla dele também tem que se equivaler à qualidade que o Yuri tem. Exato. Foi assim com o Roger Guedes e assim com o Memphis. Mas com o Memphis é legal você ver essa movimentação, porque o centroavante do Corinthians neste momento é o Memphis Depay. O Yuri está jogando... o Yuri está jogando aberto. O Yuri tá recebendo essas bolas do jeito que ele gosta, em velocidade, já em progressão pro gol. E o Memphis faz esse famoso falso 9, vamos dizer assim. E funcionou na primeira etapa. Funcionou, mas aí que eu falo, o Ramon, não é que eu tô querendo defender o Ramon, mas tem hora que é difícil você falar, pô, realmente ele tá errando. No final de jogo, a gente sabendo que, pô, a gente tem uma história linda, riquíssima, de gols no final, de gols aos 43. Tem que começar a meter bola na área. E me irrita esses toquinhos depois dos 40. Põe a porcaria da bola na área. Não adianta, pra fazer gol. Tanto é que quase fez o gol, quando pôs a bola na área, o Romero perdeu. Aí põe a bola na área. E aí, o Ramon não inverteu. Eu acho que na reta final de jogo, tanto é que cresceu, teve a chance do Romero quando o Memphis foi pra ponta e o Yuri virou centroavante de fato. Que teve a oportunidade do Romero, e depois tem uma que o Memphis pega na ponta, ele dá o corte no cara e quase mete na gaveta. Já acho que foi no último minuto de jogo. Último lance. Mas eu acho que demorou demais pra inverter isso, cara. Demorou muito. E o meu grande medo nessa questão do Corinthians é o Corinthians estar demorando demais pra tomar as ações que ele necessita, tanto dentro de jogo, tanto também na tabela do campeonato, entendeu? Mas a movimentação do Memphis é interessante como o falso 9, e o Yuri tem esse crescimento, porque hoje ele é quase um extremo, né? É quase um ponta nesse time do Corinthians. Pode completar o raciocínio aí. E você vê que o Yuri, cara, ele não tem posição fixa jogando com o Memphis. O Memphis puxa a marcação e o Yuri consegue fazer a leitura em campo para progredir o jogo dele por onde tem espaço. Tanto que no primeiro gol, ele aparece como elemento surpresa no lado direito do Memphis, né? Ali na área.
E aí o Memphis encontra ele entrando pela direita, mas no segundo gol acontece exatamente o oposto. O Memphis puxa essa marcação no meio e o Yuri tá com a bola por que lado? Pelo lado esquerdo, no lado oposto do que ele tava naquele primeiro gol. E aí a gente viu o Yuri trazendo a bola pro meio para arriscar o chute. Então o primeiro gol ele tá pela direita, segundo gol ele tá pela esquerda. O Yuri com o Memphis em campo, ele não guarda a posição. Ele joga flutuando por trás do Memphis. Por isso que eu acho que o jogo dele funciona muito, porque ele é veloz, ele é físico, né? Então ele consegue recompor rápido. A importância do Memphis em campo tá exatamente nessa composição de ataque do Corinthians, que eu acho que realmente ficou muito forte, tá? O ataque Yuri e Memphis Depay é um ataque forte, tá? O Corinthians, a gente tá trazendo na memória o 0x0 contra o Flamengo. O Memphis não jogou, né? Mas nos últimos jogos que o Memphis jogou, o Corinthians fez 2 gols contra o Inter, fez 5 gols contra o Atlético, fez 2 gols contra o Racing. São 9 gols com a dupla jogando. Não, São 9 gols com essa dupla jogando. Contra o Inter, 2 assistências dele. Que o outro foi de pênalti. É que teve o gol anulado e o outro foi de pênalti do Yuri, mas com jogada do Memphis o pênalti. Exato. Contra o Atlético Paranaense, ele faz o de falta e ele dá uma assistência, se eu não tô enganado. Isso. E ontem é uma assistência dele. Então, cara, ele participa de muitos gols. Eu tava vendo nas estatísticas, o Memphis ele tá precisando de 77 minutos para participar de uma jogada de gol. Isso é uma estatística muito boa. Fera demais, cara. Muito boa. Estatística fera demais. E ontem, no último lance do jogo, você vê, ele é o cara que tem que ficar em campo. Por mais que às vezes pareça que ele não tá jogando tão bem, ele pega e resolve aquela jogada no último lance, que ele dribla 2 caras na área do Racing, que nem você falou, e chuta a bola raspa a trave. Se ele faz aquele gol, um golaço, ele sai consagrado no braço da torcida. Só que ele é o cara que tem esse recurso. E ele fez isso no primeiro gol também. Ele filou 3 jogadores, protegeu a bola de outros 2 e deu a bola no Yuri. Então, assim, eu acho que nós estamos... E essa, pra mim, é uma das notícias boas, tá? A gente efetivamente está encontrando uma dupla de ataque com uma boa movimentação, tá? Exato. Com uma boa movimentação. E essa dupla de ataque, ela funcionou tanto no momento que o Memphis estava jogando sozinho com o Yuri, quanto quando o Romero entra no primeiro tempo. E eu não acho, eu tive muito amigo meu que começou a cornetar quando ele botou o Romero no lugar do Martinez, mas eu vou falar pra você que eu entendi a mexida que ele fez, tá? É isso. Obrigado, eu não tô sozinho. Foi a mesma mexida. Eu não tô sozinho. E a galera esquece, ó. A memória é desse tamanho. Contra o Atlético Paranaense, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele finaliza o primeiro tempo jogando naquele losango e o Atlético Paranaense termina o primeiro tempo melhor que o Corinthians. Por quê? Porque dominou o losango do Corinthians. O Atlético dominou o meio de campo. O que ele faz no segundo tempo? Ele tira um meia e ele bota o Romero e aí ele joga no 4-2, puxando o Carrilho para volante junto com o primeiro volante de marcação. 3-1. Ele faz o Memphis virar um 1, é o atacante pivô. Ele bota o Yuri Alberto por um lado, o Romero do ele outro. põe o pelo outro e o Garro no meio, fazendo uma linha de 3 atrás do ataque. Exato. Por que ele faz uma linha de 3 atrás do ataque? Porque ele pega os 2 atacantes, o Romero e o Yuri, e fala, marca a subida do lateral, porque eles estão sobrecarregando nosso meio campo de losango. É tática mudança. Ontem ele faz a mesma coisa, porque querendo ou não, se você perceber, o Racing toda hora tava chegando mano a mano com o zagueiro do Corinthians. Sim. Porque o tal do losango não tava dando conta não tava, de marcar. Exatamente. O losango era meio penso, cara, era esquisito. Os caras jogaram em cima do Charles ali. Então, e com todo respeito, o Bidon não pode ser reserva do Charles, né? O Bidon não pode ser reserva do Charles. Não dá. Não é que o Charles é ruim, mas o Bidon tá numa frequência muito acima. O Bidon dá outro ritmo. Eu acho que o Charles, quando às vezes ele joga de primeiro volantão, com o Bidon jogando do lado dele, fica legal, fica bom, não fica ruim, legal. Agora, eu concordo, num meio campo desse, a não ser que você ponha 3 volantes super marcadores e o Charles é um deles, beleza. Agora, se você quiser sair com um volante mais leve por um lado, que nem o Carrilho, que joga meio como um volante meia, e aí você joga com outro volante pesadão do outro, o meio campo fica torto, cara. Porque o Carrilho tinha mobilidade no tal do losango, o Charles não. Então, quando o Charles tentava fazer a mesma função do Carrilho, que era sair carregando a bola, ele perdia a bola, o Racing jogava todas nas costas dele. Você pode ver que toda hora, cara, saía cara a cara com o Fagner e com o Ramalho no primeiro tempo. E o nosso técnico percebeu isso, cara. Quando o Martinez machuca, ele fala, vou mexer. E ele bota o Romero exatamente nesse lado. Por quê? Porque o Romero, por mais que não tenha aparecido em campo, foi mal mesmo o Romero ontem, tá? Ofensivamente, enfim. Sim. Mas ele fecha o corredor, cara. Ele fechou o corredor. E quando ele fechou o corredor, o Racing para de subir. Ele consegue acertar esse problema no meio campo, tá? Então, assim, eu entendo a mexida que ele fez, de verdade, entendo mesmo. Mas no segundo tempo, ele precisava ter feito uma correção, cara. Porque o Charles termina o primeiro tempo muito cansado.
E o Charles, quando o Martinez machuca, ele vira o volante de marcação, que é uma peça importantíssima nesse esquema. Por quê? Porque o Carrilho é o segundo volante ali, só que o Carrilho é mais leve, ele sai pro jogo, né? E aí ele precisava trocar o Charles, cara. E aí a gente pensa, mas o que ele tem no banco para trocar pelo Charles, né? Ele tem no banco lá o Ranieri e ele tem no banco o Alex Santana. E eu não sabia da condição do Alex Santana, mas eu acho que o Ranieri funcionaria nessa função. Não sei como tá treinando, tá? Não sei o que você acha. Na hora que eu vejo o Alex Santana entrar em campo e jogar do jeito que ele jogou, minha opinião, o Alex entrou bem no jogo, tá? Eu achei que o Alex entrou muito bem no jogo. Ele muda a dinâmica ali, porque ele faz com que o Carrilho vire o primeiro volante, ele solta o Alex para ser um segundo, só que o Alex é fortão, ele tem um passe bom, uma boa saída de jogo, e eu achei que ele entrou com muito mais capacidade de levar aquela bola até o meio campo do que estava o Charles fazendo. Então assim, não sei você o que você acha, o que você viu no campo, mas na televisão, o Alex Santana com distensão nas duas coxas e dengue, joga muito mais que qualquer um dos outros volantes do Corinthians, cara. Cara, eu achei pouco tempo. Confesso que nessa hora eu já estava transtornado. Eu não tava nem vendo mais quem tava com a bola. Eu tava puto da vida, só pedindo pra colocar a porcaria da bola na área. Cruza, cruza e cruza. Time, né? Cachorro castrado. Vou falar pra você. Que ninguém cruza nesse time. Mas brincadeiras à parte, de verdade, como eu te disse, a do Romero, cara, eu entendo e concordo com a do Romero, mas a volta, pô, fez o 2x1, beleza, rapaziada, 2x1 é nosso. Fecha a casinha e fura a bola. Fura a bola, mano. Ah, mas pô, já tinha que ter feito o antijogo antes disso. O Henricão já tá aqui com a gente, só pra ele dar o primeiro salve, a gente continua Corinthians. E aí, Fiote? Fala aí, gente, por atraso aí. Já cheguei atrasado, ainda fui pegando pelo diretor. O diretor te atrasa ainda mais. Deixa eu colocar a culpa nele. A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Já que a culpa é minha, eu tô colocando no Thiago. Muito bom. Aqui. Só que ele me deu essa camiseta aqui do Tarde Nhoque. Tarde Nhoque. Aí eu já coloquei pra fazer em homenagem ao Thiaguito. Boa. Aí, já que ele fez a presa. Boa. E, cara, falar um negócio. Eu tava agoniado pra entrar porque eu queria zoar vocês, pô. Zoar o quê, mano? Você quer zoar o quê? E eu falo, pô, vai acabar o papo do Corinthians, o Thiago me segurando e eu não vou conseguir falar nada. Mas, assim, eu não tenho muito pra falar, porque eu não assisti inteiro o jogo. Quando eu cheguei já tava 2x1 pro Corinthians, eu vi o empate do Racing, né? Aí eu assisti a partir dali. Mas, assim, como então eu disse... você é o pé frio, cara. Não. Você só viu na hora do empate, você é o pé frio. Cara, eu sou total... Eu sou pé quente, porque eu sou palmeirense, né? Então eu sou pé quente. Toda vez que eu ligo o jogo, tá seja São Paulo outro time ou Corinthians outro time, sempre o time toma gol, velho. Corinthians e São Paulo. Eu tenho essa sorte mano, eu tô aí. com uma crise de empate em estádio, velho, que eu não vou mais esse ano. Ó, quem que é o problemático? Nossa, do céu, vou te contar, hein, cara. Mano, 4 jogos seguidos que eu vou no estádio quando eles empatam, mano. Mas eu tenho que falar uma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma passagem pra você ir lá pra Vejaneda, cara. Nós precisamos do seu empate lá. Aí sim.